Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre uma revisão de concentração comum. Vocês já tiveram essa aula lá na plataforma da Seduc e a gente vai fazer uma revisão seguida de um exercíciozinho. Vamos lá. Concentração comum indica a massa de soluto presente em um certo volume de solução. Então, a concentração comum serve para o quê? Para calcular a massa de soluto presente em um certo volume de solução. A gente vai se prender a apenas esse cálculo? Não. Porque se às vezes o exercício nos der a concentração comum e nos der a massa de soluto, o que é que a gente tem que achar? O volume da solução. Então, a gente não tem que se prender a isso. A gente tem que saber para que serve, mas não se prender, tudo bem? Essa é a fórmula da concentração comum. Concentração comum é igual a M1 sobre V. Concentração comum é representada por uma letra C maiúscula. E a unidade de medida padrão que é utilizada na concentração é grama por litro. Então, se não estiver em grama, se a massa do soluto para a gente calcular não estiver em grama ou o volume não estiver em litro, o que é que a gente tem que fazer? Converter. E para converter, a gente precisa saber daquelas tabelas que eu já mostrei para vocês na sala de aula. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de tabela. Vocês não precisam saber a tabela decorada, desse jeito que tá aqui, mas vocês têm que ter em mente algum mecanismo de convenção. Por quê? Porque a gente precisa converter e na hora da prova ninguém vai dizer pra gente o que é o que, entendeu? Então, a gente tem que saber que para converter de quilo para grama, a gente multiplica por 3 vezes, multiplica por 10 3 vezes, entenderam? E para converter de grama para quilograma, a gente divide por 10 3 vezes, ou então divide por 1000. E aqui multiplica por 1000, tudo bem? E agora eu vou mostrar para vocês a conversão da solução, do volume da solução. Para converter volume, a gente tem mais unidades. Então, a gente tem, aqui eu botei para vocês a escala do metro cúbico. Aí a gente tem quilômetro cúbico, metro cúbico e centímetro cúbico. São as três que a gente mais usa e são as três que a gente mais precisa saber. E segue o mesmo exemplo do anterior, só que aqui é por 1000. Então, se eu quiser, porque tá o cubo, né? Então, se eu quiser converter de quilômetro cúbico para metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000 3 vezes. Então, se a gente quiser converter para metro cúbico, quiser converter quilômetro cúbico para metro cúbico, a gente multiplica por 1000 3 vezes. Se a gente quiser converter de metro cúbico para quilômetro cúbico, a gente divide por 1000 3 vezes. E aqui para vocês eu trouxe a conversão de metro cúbico para litro, de decímetro cúbico para litro e de centímetro cúbico para milímetro. Com essas unidades aqui, vocês conseguem trabalhar os exercícios de concentração comum, tudo bem? Agora, a gente vai para o exercício. Então, pessoal, esse é o exercício que eu trouxe para vocês. Paulo adicionou 80 gramas de açúcar em seu suco. Em seguida, percebeu que havia açúcar no fundo do copo. Sabendo que no copo continha meio litro de suco, responda: qual a concentração comum dessa solução? Em seguida, ela se trata de uma solução saturada, insaturada ou supersaturada. E por quê? Então, o que a gente primeiro tem que fazer? Calcular a concentração comum do suco e em seguida responder se é uma solução saturada, insaturada ou supersaturada. E isso a gente consegue responder a partir da aula passada, do vídeo que eu fiz para vocês na aula passada, tudo bem?
Então, vamos lá. Para resolver a questão, primeiro, o que é que a gente tem que fazer? Qual é o primeiro passo que a gente tem que seguir? O primeiro passo, pessoal, vai ser organizar os dados. Eu vou anotar aqui para vocês. Organizar os dados. Em toda questão, a gente tem que organizar os dados. Eu botei na questão em vermelho os dados que foram passados pra gente. Mas nem sempre não, nunca vai estar em vermelho na questão de vocês. Então, vocês têm que ler a questão com calma e verificar quais são os dados que foram fornecidos pela questão. Se ele adicionou 80 gramas de açúcar no suco, a gente sabe que o suco é a solução e o açúcar é o quê? O soluto. E esse 80 gramas de açúcar quer dizer o quê? A massa do soluto. Qual a letra que representa a massa do soluto? M1. M1 vai ser igual a 80 gramas. Tudo bem? Aí agora vamos lá para outra informação que foi dada. Continuando, né? Sabendo que no copo continha meio litro de suco. Meio litro de suco é o volume da solução. Então, V é igual... Como que a gente representa meio litro? 0,5 litro. Lembra que eu disse para vocês que a unidade de medida padrão da concentração comum é grama por litro? Então, a gente tem gramas por litro. Então, a gente não precisa converter nessa questão. Vamos lá. O que é que ele quer saber de cálculo? Qual a concentração comum desta solução? Então, ele não sabe a concentração comum, certo? É isso que a gente tem que calcular. Para calcular a concentração comum, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que lembrar da fórmula que foi passada ainda agora para vocês. Então, o segundo passo desse exercício vai ser lembrar e identificar a fórmula que a gente vai utilizar, certo? Eu vou anotar aqui, identificar. Identificar a fórmula. A fórmula da concentração comum é uma fórmula bem simples, né? Que a gente viu ainda agora. É C igual a M1 sobre V. Como a gente não precisa converter nada, então é bem simples e já dá pra gente calcular direto. Como que a gente calcula? A gente substitui M1 e V e a gente já vai achar o quê? A concentração comum. Vamos lá substituir. C vai ser igual... Quem é M1? 80 gramas. 80 gramas. E V é igual a 0,5 litros. 0,5 litros. Então, a resposta vai ser o quê? 80 dividido por 0,5. 160. O que, pessoal? Sempre lembre da unidade de medida. Gramas por litro. Isso quer dizer que a cada litro do suco que o Paulo vai consumir, a cada litro que ele consumir, ele vai consumir também 160 gramas de açúcar, porque ele adicionou 80 gramas e meio litro. Isso daqui dava pra gente fazer por proporção também, mas eu tô usando a fórmula porque nem sempre vai dar pra fazer por proporção, tudo bem? Então, essa é a primeira resposta. A concentração comum, vou botar aqui no finalzinho pra vocês. A concentração comum é igual a 160 gramas por litro. E agora, qual a segunda pergunta? A segunda pergunta é se essa solução se trata de uma solução saturada, insaturada ou supersaturada. Para isso, a gente tem que lembrar lá da primeira aula que eu dei para vocês
no último vídeo. E que eu falei que o quê? Que todos esses fatores dependem do coeficiente de solubilidade, certo? Se todos esses fatores dependem do coeficiente de solubilidade e o coeficiente de solubilidade não foi dado a gente, o que é que a gente tem que identificar? Aspectos que a questão nos apresentou. A questão, se a gente voltar lá para a questão, a gente vê que ele fala que havia, vamos lá aqui, ó, pessoal, havia açúcar no fundo do copo. Quando tem açúcar no fundo do copo, quer dizer que o açúcar foi adicionado mais soluto do que o permitido pelo coeficiente de solubilidade naquela temperatura e naquele volume, certo? Se a gente adiciona mais soluto do que o aceito, do que o permitido, qual o tipo de solução que a gente está tendo? É a solução saturada? É a solução insaturada ou a solução supersaturada? É a solução saturada, certo? Não é a supersaturada por quê? A supersaturada é aquele tipo de solução em que a gente interfere na temperatura, é aquele tipo de solução instável, onde depois que a gente interfere na temperatura, a gente não pode realizar alguma ação da qual envolva contato ou algo do tipo, por quê? Porque é uma solução muito instável. Como essa solução é muito instável, vai acabar que o corpo de fundo vai voltar, nesse caso seria o açúcar, vai voltar a existir e a gente passa a ter novamente uma solução saturada. Neste caso do exercício, a gente tem uma solução saturada, porque não houve alteração da temperatura, e o corpo de fundo, ele sempre, quando a gente passa, né, da quantidade permitida pelo coeficiente de solubilidade, o corpo de fundo estará presente. E isso é uma característica da solução saturada. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo, a gente trata sobre molaridade. A gente faz esse mesmo esquema de explicação e exercício. E é isso. Obrigada pela atenção de vocês e tchau.